Olá a todos, nobres colegas médicos. Aqui é o Dr. Gustavo Holanda, seu colega médico, sou neuropediatra e aficionado por saúde digital, telemedicina e uso de inteligências artificiais na saúde e na medicina. É um imenso prazer estar aqui para falar para vocês sobre como os pequenos modelos de linguagem podem revolucionar o campo da saúde. LLMs, os grandes modelos de linguagem, ou Large Language Models, vocês já ouviram falar. Mas hoje mergulharemos no assunto dos pequenos modelos de linguagem e vamos abordar o potencial ainda inexplorado dos SLMs e como eles podem ser a chave para avanços significativos na assistência à saúde e todo o setor de healthcare. Vamos começar. À medida que avançamos na era digital, trazendo mais recursos de inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, capaz de gerar, no nosso caso, da assistência médica, texto, com modelos de linguagem grandes, enormes, conhecidos como LLMs, ou Large Language Models, tem capturado a imaginação de todo mundo. Ferramentas como ChatGPT, o Google Bard, ou mais modernamente o Google Gemini, o Microsoft Copilot, são exemplos do potencial dessa tecnologia. Contudo, esses gigantes, esses modelos gigantes, não estão isentos de desafios, especialmente no delicado terreno da saúde, da área médica, onde questões regulatórias, éticas e de privacidade vão surgir. Então, teremos que analisar como esses dois modelos, o small e o large, vão coexistir na nossa prática e quais são os impactos na área da inteligência artificial e na área da saúde. Eu trouxe uma tabela feita pelo próprio ChatGPT com características gerais, especializações, interação com o usuário, como é a interface de interação e quais são as contribuições para a evolução da IA. Você pode pausar o vídeo, se deter um pouquinho, mas eu te afirmo, não há grandes diferenças entre as LLMs modernamente utilizadas, assim, mais utilizadas. Eu não estou ainda inserindo aqui o Claude 3 ou o Mistral. Eu estou ensinando as três mais utilizadas e as três mais acessíveis do ponto de vista comercial. Apesar de haver uma preferência pelo ChatGPT 4, você vai ver que em termos de capacidades gerais, especializações, interação e contribuição, não há grande diferença, até porque algumas são até cópia, como o Copilot, trazendo muito da tecnologia da OpenAI para dentro da Microsoft. Então, o que são os pequenos modelos de linguagem? Se eu disser isso, numa conversa sem contexto, muitas pessoas não vão entender, Mas se eu disser que existe essa categoria emergindo, entrando em cena os Small Language Models, que prometem trazer soluções mais viáveis para os desafios da saúde, abrindo novas portas para pequenos aplicativos em healthcare. Então, similarmente aos LLMs, os SLMs aprendem padrões de linguagem para gerar novos textos, mas com a diferença crítica. Eles são menores. Quanto menores? Os LLMs, por exemplo, o ChatGPT-4 agora é treinado em aproximadamente 100 trilhões de parâmetros. Já os SLMs são treinados em alguns milhões a bilhões de parâmetros. E o que são parâmetros? Parâmetros são relações estatísticas entre os tokens, entre as palavras, mais ou menos. Cada 3 tokens é uma palavra e esses parâmetros são relações estatísticas. Qual se relaciona com qual é mais frequentemente encontrado próximo a qual, etc. Você vai ter ali um aprendizado de mágica, um statistical learning da máquina para constituir essas frases que vemos sair nos outputs dos Large Language Models. Mas também nos SLMs você consegue construir esse tipo de output. Então, os SLMs representam uma nova fronteira na área de inteligência artificial,
caracterizando por uma estrutura mais compacta. Por isso que o título está usando o ChatGPT offline, né? Bem forçado assim, mas como a estrutura é compacta, como o Google Gemini Nano, você pode usar desconectado da internet. São considerados uma tecnologia inovadora devido à versatilidade e alta eficiência em tarefas específicas. Por isso, a aplicabilidade no setor da saúde. Sua aplicação tem impacto positivo em várias áreas, incluindo a área médica. Diferença entre SLMs e LLMs. Os Small Language Models têm um número limitado de parâmetros, como eu falei, pode chegar a alguns bilhões. São mais adequados para tarefas simples e específicas. Já os LLMs, que pesquisam toda a internet, são treinados por informações da internet, tem uma grande variedade, uma grande quantidade de parâmetros, são mais versáteis, ou seja, você pode usar na medicina, na enfermagem, na odonto, no marketing, no direito, né? Fazem tarefas até mais complexas, incluindo geração de textos como um e-book, coisa que talvez você tenha mais dificuldade de conseguir num modelo pequeno de linguagem. Comparando os dois modelos, né, em termos de parâmetros e aplicações, nós vemos que é fundamental entender essa diferença para você entender como aplicar a melhor ferramenta ao quadro específico que você propõe. Isso nos leva a uma revelação surpreendente. Os SLMs podem igualar ou até superar os LLMs em eficiência para tarefas específicas. Como eu falei, dentro de um conjunto muito específico de dados trabalhados, por exemplo, dados médicos, dados de um único prontuário, dados de uma única doença. Então, ele pode ser igual ou superior aos grandes modelos de linguagem, graças à sua capacidade de serem treinados em conjuntos muito focados, né, numa database muito focada. Eles vão oferecer soluções mais precisas e sem o peso dos seus irmãos maiores, que exigem um grande volume computacional de energia, conexão à internet, uma internet rápida, valor de cada token está cada dia aumentando mais. Então, esse é a vantagem em tarefas específicas dos pequenos modelos de linguagem. Ele tem a eficiência igual ou superior para tarefas específicas quando comparados aos LLMs. Por quê? Por causa de uma estrutura mais compacta, economia de energia e economia de computação, uma economia computacional. No coração da medicina, a personalização e a acessibilidade são fundamentais. Os SLMs estão trazendo essa personalização e acessibilidade para a saúde, beneficiando a jornada do paciente e acessibilidade às ferramentas de inteligência artificial. Os SLMs abrem a porta para experiências de saúde customizadas, desde assistentes virtuais pessoais até sistemas de informação adaptáveis, tornando a tecnologia de ponta mais alcançável para instituições de todos os tamanhos, inclusive para você que é médico e empreendedor individual. Então, vê só, imagine um mundo onde essas inteligências artificiais generativas não são apenas poderosas, mas também acessíveis. As SLMs nos trazem para mais perto dessa realidade, reduzindo a barreira de entrada para instituições de saúde que desejam implementar soluções inteligentes sem o ônus financeiro dos modelos maiores, né? Porque você paga um valor para o uso de uma app ligada a OpenAI ou uma app, ou melhor, uma API ligado a um Copilot da Microsoft. Algumas instituições, independente do tamanho, podem desenvolver sua SLM para usar dentro do contexto daquela instituição, observando os dados daquela instituição, com o uso dos prontuários médicos daquela instituição. Então, é um modelo bem menor do que aqueles modelos que pesquisam toda a internet para o seu treinamento. Tem mais eficiência, menos custo, abrindo caminho para um acesso mais amplo e empoderando todo o setor do healthcare. A simplicidade desses modelos pequenos de linguagem pode significar uma maior transparência.
a instituição que desenvolvesse o próprio modelo, né, vai poder saber, vai poder monitorar, vai poder auditar quais foram as informações com as quais o modelo foi treinado. É um campo onde a confiança é primordial. E essa capacidade de entender, interpretar as ações de uma inteligência da sua instituição é inestimável, né? Transparência acima de tudo em cada uma dessas instituições. Isso não apenas constrói confiança, mas também facilita o cumprimento das regulações e regulamentações mais rigorosas. Então, um modelo, muitas vezes treinado no exterior, desenvolvido em outro país, que tipo de influência, que tipo de risco à segurança nacional ele pode ter ao ser adotado num país como o nosso, como o Brasil. Por exemplo, um modelo como o ChatGPT, treinado pela OpenAI nos Estados Unidos e é adotado abertamente, extensivamente em todos os hospitais. Que tipo de risco pode ter ao ser colocado informações dos nossos pacientes naquele modelo? Então, é necessário o entendimento dos pequenos modelos de linguagem, né, ou até o desenvolvimento de modelos de linguagem grandes e amplos no contexto brasileiro, para poder a gente ter uma tecnologia nossa para o uso da nossa população. O futuro parece promissor para os SLMs na saúde, com grandes empresas de tecnologia e startups inovadoras desenvolvendo ativamente esses modelos. Estamos à beira, gente, de uma transformação. Ou melhor, já está acontecendo essa transformação. O potencial para melhorar, para revolucionar o atendimento do paciente está bem à nossa mão e tornar a inteligência artificial generativa mais inclusiva nunca foi tão tangível. Então temos aqui uma pequena timeline do futuro dos SLMs. Né? É necessária uma implementação generalizada na área da saúde, personalização avançada desses pequenos modelos para permitir uma customização para o atendimento dos pacientes e o uso por profissionais, e uma integração dos sistemas, né, entre SLMs e sistemas de uso diário, como, por exemplo, prontuário eletrônico de paciente. Essa integração fluida vai facilitar muito nossos procedimentos diários. Outros passos, os próximos passos, né? Enquanto caminhamos em direção a esse futuro brilhante, devemos permanecer vigilantes. Essa integração dos SLMs na saúde vai exigir uma consideração cuidadosa das mesmas questões éticas e regulatórias que desafiam os LLMs, os grandes modelos de linguagem. Mas com a devida diligência, podemos assegurar que essa nova onda de tecnologia vai beneficiar a todos, né? Sem onerar. Temos aí, então, para os próximos passos, regulamentação ética, necessidade de estabelecer diretrizes claras e éticas para a integração dos SLMs na medicina e dos LLMs na medicina, seleção e treinamento, oportunidade de incapacitar profissionais de saúde, que isso não está acontecendo. Muitas universidades não estão disponibilizando, e até os médicos que já estão no mercado não estão alcançando treinamento nessa nova área. E integração com protocolos clínicos. Como podemos integrar, como podemos alinhar o treinamento das SLMs aos padrões de decisão clínica existentes na nossa população. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar este vídeo, deixe aqui nos comentários sua dúvida, eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Até lá!